Bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Partindo do Passado. Neste episódio vamos falar sobre o património arqueológico no Alentejo, a importância dos museus rurais para a preservação do património regional, para a sensibilização da população e até como um agente promotor do desenvolvimento económico e social das pequenas localidades. Para isso convidamos a Daniela da Paz Anselmo, que se licenciou na Universidade de Évora em Biologia e neste momento está a tirar mestrado em Evolução e Biologias Humanas na Universidade de Coimbra, sendo que o tema da sua tese é as formações na pré-história recente. De que falaremos um pouco no final, que acho que será um tema bastante interessante. E a técnica de arqueologia no Museu Interativo do Megalitismo em Mora. Boa tarde, Daniela. Em nome do Núcleo, teres aceito o nosso convite. Obrigada. Vamos então começar. Acho que é do conhecimento de todos os problemas que o interior do nosso país enfrenta, problemas estruturais como a população envelhecida ou a falta de vias de comunicação. Muitas vezes a única solução que é sugerida para atrair as pessoas e para resolver este problema passa pela criação de postos de trabalho, incentivos para a fixação de empresas, etc, etc. Mas a verdade é que o património pode ser uma maneira de atrair as pessoas e de dinamizar a economia local através do turismo, mais concretamente o turismo rural que tem crescido nos últimos anos. Diz-me o que é que achas acerca desta afirmação. Mas sim, concordo plenamente. Temos que puxar, por exemplo, em Mértola, ouvi o Cláudio Torres há pouco tempo, que ele construiu basicamente conseguiu dinamizar muito Mértola. E cheguei à conclusão que realmente pequenas aldeias, pequenas vilas, o que precisam é de vários museus para poder dinamizar. E então eu acho que Mora tem puxado muito por isso, porque lá está, temos o fluviário, temos os monumentos todos, temos tanto do megalitismo, e depois temos aqui o museu e acaba por puxar muita gente, não é? Não só a nível disso, como também depois da parte gastronómica, claro. E diz. Continua. E eu acho que isso faz toda a diferença. E é um problema muito grande. Tipo, por exemplo, foi isso que o Cláudio Torres falou, é muito difícil puxar gente. Se tiver só, por exemplo, um museu numa dessas aldeias, numa vila, e as pessoas acabam por não ir. Eu notei muito isso em Alter de Chão, por exemplo. Eu estive a escavar em Alter de Chão, eles até têm bastantes coisas, têm bastantes achados arqueológicos, sobretudo romanos, e muito interessantes até. E é uma pena porque o museu puxa pouco a quase ninguém. E está aquilo muito parado. Vai muito mais gente por causa da cudelaria, da Alter de Chão, não é? E se calhar por acaso, porque vão ver a cudelaria, acabam por ir ver também o museu, mas se já ouviste falar do museu, se calhar não é? Não tens noção, e vocês são de arqueologia, estás a perceber? Enquanto Mértola não, Mértola é uma série de museus, são todos aqueles achados, aquelas estruturas arqueológicas, acaba por fechar. Se dinamizares um local com vários sítios arqueológicos, aí faz a diferença, sem dúvida. Agora, se for uma coisa pequena, que era aquilo que o Cláudio Torres também falava, que só tens praticamente o aproveitamento lá do Guadiana, para as pessoas fazerem atividades aquáticas e pouco mais, não vai passar disso. É como, por exemplo, Montargil, aqui ao lado. Não passa disso, das atividades aquáticas. E aqui, lá está, o fluviário ajudou, temos também o Gamoeiro, o pessoal vem cá, muita gente de Lisboa acaba por aproveitar e está aqui perto e sempre estão um bocadinho mais discretos, não é aquela loucura lá da zona de Lisboa, né? E acaba por puxar gente e as pessoas acabam por ter noção do que é há também de património arqueológico. E às vezes uma coisa puxa a outra, porque tendo património arqueológico e havendo pessoas, porque o público é muito específico. Isso nós temos que ter noção. As pessoas que visitam normalmente o património é um público mesmo muito específico, não é o público em geral. E se
esse público que gostar do património arqueológico, tiver também, por exemplo, ali uma zona de lazer, também acaba por ainda ser mais beneficiado, não é? Tem que haver um conjunto. Por isso, sim, concordo com a afirmação, claro. Há que dinamizar. Mas mais importante do que os turistas, que têm, agora tivemos uma quebra, mas que nos últimos anos em Portugal tem aumentado bastante, é a comunidade. Afinal de contas, os museus são uma forma de salvaguardar o património, mas também ajudam a consolidar a memória coletiva que tanto é referida, principalmente na vertente de história cá na universidade. A minha questão é, como é que se faz essa ponte entre o museu e a comunidade? Porque, afinal de contas, sabemos que nem sempre é fácil chegar à população, principalmente em zonas rurais, onde a maior parte das pessoas tem uma certa idade e são... Às vezes até não gostam, que as pessoas lá vão, acontece muito isso de tenho aquilo, eu sei que tenho aquilo lá na minha herdade, mas se pudesse destruir, que é para não ir lá ninguém. Mas não, isso aí também cabe isso é uma coisa que nós temos que fazer. Se nós temos que mentalizar as pessoas que têm ali património que se calhar dá valor à propriedade, não é? E eu acho que esse trabalho aqui está muito bem feito pela Leonor. Por acaso ela dá-se muito bem de maneira geral com a comunidade aqui em Mora, com as pessoas do concelho. E eu tenho notado, por exemplo, nós agora queremos começar uma visita guiada nova a uma anta que até fica próxima da Vis, que até faz parte do conjunto ali da Vis, ou seja, faz parte ali da fronteira, mas acaba já por pertencer ao nosso concelho. E nós temos muita dificuldade com os proprietários. Muitas das vezes não sabemos quem é que são, e ficamos sempre com receio, o que é que eles vão pensar, o que é que vão dizer, porque muitas das vezes podemos estar a estragar algum cultivo que eles lá tenham, e a verdade é que por acaso ali até fomos bem acolhidos. A proprietária foi extremamente simpática, deu-nos todas as opções, disse, nós vamos pôr, porque nós reparámos que iam pôr rede nova ali, e ela disse logo que podíamos abrir sempre o portão que quiséssemos e tudo mais. E nós temos notado desde o início, nós temos criado visitas guiadas. Eu acho que isso é bastante importante. Eu notei que as pessoas, mesmo a comunidade aqui, quem tem alojamentos, gosta muito de conhecer o que cá tem, para poder mostrar aos turistas. E então, que os nossos principais daqui da comunidade, quem vai a essas visitas guiadas é exatamente essas pessoas que quer mostrar aos turistas o que aqui há, ou seja, as pessoas de cá acabam por gostar de conhecer, ou então, muita gente também acaba por ter curiosidade, sabe que aquilo existia e quer ir lá ver. E eu acho que de maneira geral aqui, eu tenho notado que as pessoas estão abertas a isso, e por exemplo, há muita gente que tem detectores de metais, que acabaram por ter um bocadinho de noção que aquilo está errado, mas ao mesmo tempo têm aquele cuidado, ou têm, não é bem cuidado, é aquele gosto pela arqueologia, que não é o mais certo, mas tem aquele gosto. Eu noto muito isso aqui. Então as pessoas estão abertas. Ao mesmo tempo, como vocês têm noção, há pouco tempo tivemos a destruição de uma anta aqui. E isso é um problema muito grave, porque o próprio proprietário tinha conhecimento da anta. E lá está, nós temos os dois casos, tanto há a preocupação de preservar, né, e de querer conhecer, como há o outro extremo, aquilo está a mais, eu posso explorar mais, então vou acabar com isto. Mas, de maneira geral, as pessoas aceitam muito bem e até gostam de conhecer o que tem nos terrenos, às vezes até para mostrar aos netos, porque, por exemplo, nós temos aqui um cromoleque muito giro, um cromoleque que os meninos são muito pequeninos e há uma fotografia da família toda em cima de cada um dos meninos. Portanto, eles têm noção que o que têm lá é valioso. E isso vale a pena quando as pessoas são assim, e depois até nos tratam bem e gostam que nós vamos lá mostrar o que eles têm nos terrenos, assim, é tudo muito mais fácil, não é? E até dá gosto de trabalhar. Realmente
quem me dera que houvesse mais terras como Mora, sendo assim. É uma questão de saber trabalhar com as pessoas, porque eu noto que, por exemplo, arqueólogos são um bocadinho o oposto de nós aqui. Este proprietário está-me aqui a fazer mal, devia-me deixar para explorar isto mais, se calhar até me devia pagar pelo que eu estou aqui a fazer, tipo, estás a abusar assim um bocado às vezes. E eu percebo os dois lados da questão. Às vezes nós não somos bem pagos pelos trabalhos que fazemos. Os arqueólogos têm um problema muito grande com o financiamento. O financiamento para património cada vez está pior, não é? Mas temos que ver que os proprietários não têm a obrigação. Aliás, muitas das vezes a gente só está ali a tirar um bocado de terreno que eles podiam estar a plantar, não é? Temos que ter os dois lados da moeda com isto das explorações. Não é que esteja de acordo com as explorações e não estou a ver, mas temos que trabalhar com eles de maneira a fazê-los entender que podemos ter as duas coisas. E se não houver uma boa... Como é que é de dizer isso? Se não falarmos, se não formos humildes também ao mesmo tempo, eles nunca vão entender, não é? E vão querer sempre, vão achar sempre que nós somos os maus da fita e que estamos ali só a abusar. É uma questão de saber falar, acho eu. Falando agora especificamente do Museu Interativo do Megalitismo, queres falar um pouco sobre o projeto e sobre a relação... Aliás, já acabaste por responder a esta questão acerca da relação das pessoas com o museu e, consequentemente, com a arqueologia. Já vimos que, maioritariamente, é bem aceito pela comunidade. Sim. Mas, dentro do próprio museu, nós sabemos que tanto a história como a arqueologia, como o património cultural, têm a responsabilidade de partilharem publicamente o seu trabalho. Porque, afinal de contas, temos a responsabilidade de ensinar as pessoas acerca do seu passado e mesmo reconhecendo a existência de uma barreira entre a realidade académica e científica e a realidade das pessoas, no geral, queria saber como é que tu, como guia, consegues arranjar mecanismos de chegar até essas pessoas dentro do próprio museu, porque sabemos que são diferentes faixas etárias, falando acerca das pessoas de mais idade que levam os netos e tudo mais, mas lá está, também há os netos que a maneira de comunicação tem de ser totalmente diferente, porque afinal de contas nós usamos muitos conceitos que não fazem parte do vocabulário comum. Sim, do público em geral, sim. Acaba por ser comum, eu acho muita piada a isso, porque lá está, o que me ajudou para já é eu não ser de arqueologia. Eu sou completamente o oposto de vocês. Eu gosto muito de falar com a minha irmã sempre tem sido sou aluna de arqueologia, né? Ela é completamente subjetiva, vocês têm um pensamento assim muito mais à frente, alargam-se muito mais no pensamento, aquela coisa. E eu não, sou muito objetiva, sou muito das ciências. Isso em parte ajudou-me um bocado, porque vocês divagam imenso, mas ao mesmo tempo, por eu não ter aquelas... Eu tenho os conceitos da pré-história, não é? Mas não tenho muitos conceitos que vocês têm. E então, para mim é mais fácil exprimir uma coisa que se calhar eu tive dificuldade a entender aquilo, não é? Que seja muito complicado, não é? Mas é mais fácil depois entender como é que a outra pessoa está a percepcionar, entendes? E então eu notei muito isso quando cheguei aqui. Eu também nunca gostei muito de falar em público. Eu ia a congressos antes de ir para cá e nunca achei muita piada a isso. E isso também me ajudou, porque tu tens que saber falar para as pessoas, lá está. E aí tu tens que ter noção dos conceitos, porque nós apanhamos muitas escolas de 5º e 7º ano. Os 5º e 7º é quando estão a dar pré-história, mais nenhum ano da pré-história. E tive que adaptar isso. Para já li os manuais, vi o que é que eles sabiam, né? Nós temos que diferenciar o que é o 5º, o que é o 7º. O 5º obviamente é mais básico. E depois, para o público em geral, por exemplo, falar em unidades estratigráficas, isso para eles não faz sentido. Tanto que nós, por exemplo, a estrutura que nós aqui temos em Madeira, dá muito essa sensação de unidades estratigráficas, a leitura do terreno, da topografia. Para o público em geral, estou a falar chinês, mas tu explicares, por exemplo, uma falésia, já viste uma falésia, aquelas camadinhas de terra diferente que estão lá,
e pronto, e torna-se tudo diferente. Tens de ter aquela percepção que tens de explicar de maneira com exemplos, normalmente é com exemplos, para eles perceberem que aquele conceito significa isto. E acabamos por tentar incentivar os miúdos, sobretudo os miúdos, a aprenderem conceitos e a fixarem conceitos. Até a velha tática do bolo xadrez. É, é uma unidade. É exato. E lá está, é repetir muitas vezes. Eu que tento é repetir, porque sendo um museu, o museu é muito específico, o museu é só sobre megalitismo. Apesar da gente conseguir falar em muitos conceitos, na agricultura, falar na sedentarização, mas ao fim e ao cabo a gente vai sempre bater no megalitismo, o que é as antas, o que são os meninos, o que é aquilo. E se os miúdos, o mínimo dos mínimos, souberem, pronto, depois por aí à frente já é muito mais fácil. Portanto, é uma questão de teres noção ou tentares repetir, se quiseres que eles fixem 2 ou 3 conceitos, repetir aquilo muitas vezes. Depois para o público em geral, também lá está, com exemplos, é relativamente fácil aprender logo à primeira. Mas a nota diferença é dizer as coisas com entusiasmo. Faz muita diferença do que estás a fazer um grande frete, porque há muitos museus em que aquilo para eles é super banal, os guias já estão a fazer aquilo a montes de vezes e já estão a fazer grande frete. Se tiveres gosto no que fazes, também faz muita diferença, obviamente. E eu gosto muito das minhas velhotas quando vêm cá e acham muita piada algumas das coisas que vos ensino, ou da maquete. Nós temos aqui do senhor a fazer as placas de xisto. Temos que arranjar sempre piadas também pelo meio, que é para também não se aborrecer, né? Temos que criar sempre aqui uma estratégia. Sim, realmente é bastante importante e que muitas das vezes esquecemos no meio de artigos e publicações que não é só para nós dentro Não, é completamente o oposto, sim. Uhum. E acho que de vez em quando se esquece da importância que é de cumprirmos o nosso dever, que é chegar às pessoas. Exatamente, e para nós é muito fácil, e para vocês então, metendo na arqueologia, porque ia pelo lado mais científico. Eu gosto muito, por exemplo, do estudo das patologias, das doenças, e começar a falar sobre doenças e sobre os nomes das doenças, isto para o pessoal, e falar de mortes, isto ficava tudo maluco, não é? Para vocês, a mesma coisa que as cerâmicas, por exemplo, aqui há dias também estava a comentar com o João, que o estudo das cerâmicas romanas tem nomes e números para tudo e mais alguma coisa. Isso para mim é chinês também, completamente. Se eu forem falar lá disso, também não vou entender. Portanto, para mim, no máximo que vejo é que tem cores diferentes. Ou tem mais pedrinhas ou menos pedrinhas. Portanto, diz. Estavas a dizer que quando explicas as doenças, como é que tu consegues essa aproximação do vocabulário, né? Mas sem cometeres erros científicos, né? Porque, por exemplo, tu vais falar de uma anemia, né? Isso deve ter um nome específico, mas tu não vais usar esse... Sim, específica é mesmo a anemia, né? Tu falas, descreves o que é, a maior parte, por exemplo, nos mortos, aquilo é unicamente o que afeta os ossos, é só o que a gente apanha, não é? Para já é descrever onde é que afeta. Dizes, olha, isto afeta isto, e se for, por exemplo, uma doença muito específica em que afeta o osso só de uma maneira, por exemplo, a gente costuma falar muito da sífilis e também tratamos muito a tuberculose, a brucelose, aí é relativamente fácil dizer, olha, provavelmente é isto por causa disto. E tu ao dizeres na pessoa, porque a gente estamos vivos, não é? Se a gente vivos, eles já foram vivos também, não é? Olha, isto afetava aqui, desta maneira, às vezes até podes mostrar imagens das pessoas doentes e pronto, e ficam a perceber. É fácil e não estás a cometer nenhum erro científico. Então, ao fim e ao cabo, a gente já todos, eles já passaram pelo mesmo que nós, não é? Não é que seja só estar vivo, não é?
Sabemos que vais muitas vezes para o campo com a professora Leonor, que já referiste, o que deve ser bastante enriquecedor para ti. Qual é a importância, a teu ver, da conjugação da arqueologia e da biologia? E de onde é que surgiu esta mini paixão pela arqueologia? Porque de uma ciência exata para uma social, há alguma diferença. Olha, a arqueologia sempre gostei desde pequena, adorei mesmo. Tanto que sempre achei que ia ser arqueóloga, quando era pequenina. Até ao dia em que a minha psicóloga lá da escola, nos fez os testes psicotécnicos e do terceiro ciclo, antes de ir para o secundário, e disse que eu tinha jeito era para as ciências. Mas de verdade que eu também gosto muito de conservação da natureza. Ainda hoje tenho essa paixão e tudo o que é documentários, vejo, e as minhas colegas de biologia também, se elas me convidarem outra vez para ir para o campo com elas, fazer anilhagens e fazer essas coisas todas. A paixão pela arqueologia veio desde pequena, só que ela enganou-se e mandou-me para as ciências, mandou-me. E então eu acabei na biologia, porque pensei, uma vez que gosto dos animais, vou mandar seguir biologia. Só havia uma única universidade, acho que era a de Lisboa, que tinha acesso através só de português. Acho que foi a única que dava, que eu conseguia entrar em arqueologia. Mas por acaso pensei que, epá, não me vou meter, sem ter bases nenhumas daquilo, não me vou meter em arqueologia agora. E desisti completamente, tanto que até à última andei sempre a fazer a vida toda para seguir conservação da natureza. Até ao último ano, mentira, até ao segundo ano da universidade. Nós temos Biologia Humana com a professora Teresa Matos Fernandes. E aí ela já nos dá um cheirinho da antropologia. Ela já leva o esqueleto para lá, eu levo perfeitamente. Depois da primeira aula que eu tive, ligar-lhe a mãe, já sei o que é que eu vou fazer da minha vida, finalmente. E aí mudou tudo. Daí decidi, pronto. E aí eu até não estava a gostar muito do curso, porque o primeiro ano de Biologia é só as químicas, as físicas, aquelas bases todas. Então não estava a gostar mesmo de nada. E no segundo ano, já ter um objetivo de vida mudou completamente. As minhas notas aumentaram, a minha média estava muito baixa até aí, e fez toda a diferença. Mas ao mesmo tempo, fiz depois o projeto, o trabalho final de curso, fiz antropologia, mas não deixei de ir para o campo com as minhas colegas, estavam a fazer o projeto em conservação da natureza. Porque tinha sempre aquele bichinho, e até à última podia mudar de ideias e ir para outro mestrado. Mas teve sempre lá a arqueologia, e depois continuei, lá está. E por acaso tive sorte que eu, assim que acabei o curso, nós no projeto estávamos sempre no laboratório com a professora Teresa. E a professora Teresa tinha lá mais colegas minhas que já iam para o campo, já faziam escavações. Então, no último dia que eu acabei o curso, tive logo uma escavação com uma colega minha, chamou, olha, preciso despachar uns esqueletos islâmicos lá em Beja, queres vir comigo? E eu, tá, cara. Só que eu fiquei em pânico, porque quem nunca mexeu, mesmo a escavar, estar ali faz toda a diferença do que é estar a mexer no laboratório, por exemplo, como estávamos a falar, é completamente diferente. Nós temos noção como é anatomicamente, mas depois estar ali a definir aquilo tudo muito bem, para quem não tem bases nenhumas de arqueologia, aquilo mete-se um bocadinho de respeito, não é? Depois uma pessoa habitua-se, até depois já sabemos como é que devemos de escavar, o que é que, por onde devemos de começar e tudo. Faz diferença com o hábito. E mesmo a junção da biologia e da arqueologia é essencial. E hoje falamos muito da multidisciplinaridade e é uma coisa que se deve fazer, porque as áreas científicas, acho que estão a ficar cada vez mais enriquecidas exatamente por causa dessa troca de experiências. É verdade. E faz toda a diferença. Tanto que tu vês o pessoal de Erasmus, por exemplo, a maior parte deles não tem nada a ver com arqueologia. E eu acho que nós temos muito a ganhar e aprender outras coisas com os outros cursos. Tanto que lá estávamos a falar do vosso mestrado agora e das cadeiras que vocês têm. Eu acho que ganhamos muito mais, às vezes, ir, por exemplo,
fazer o quê? Uns dias a um laboratório, aprender umas coisas, do que é propriamente estarmos a repetir sempre os mesmos temas e a repetir as mesmas cadeiras. Faz muito mais diferença estarmos ali a viver a coisa. E na arqueologia é mesmo muito importante. A parte dos isótopos, por exemplo, a gente tem tirado imensa informação com os isótopos. Tenho colegas também, com as datações também tem feito muita diferença. Sei lá, aquilo tem sido as análises das cerâmicas, a proveniência dos barros, a proveniência dos sílex. Isso já não é tanta arqueologia, se tu fores a ver bem, se fores a esmiuçar isso, tu já estás a fazer geologia, já estás a fazer a parte dos isótopos já é química, mas metida na biologia também. Isto aqui temos tudo. Portanto, eu acho que é do mais importante que há é misturarmos, porque antigamente é que se dividia. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Não havia cá misturas. E eram as ciências exatas. Hoje em dia já não há ciências exatas. E mal daquele que se mete numa ciência exata. Vamos misturar. Mesmo os matemáticos, fazer as análises, fazer ou a estatística, desenvolver os softwares, desenvolver análises estatísticas para prever como é que as doenças se disseminaram naquela altura. Isso tudo faz parte. Toda a gente está ligada hoje em dia. Daniela, vou-te fazer um pedido de um comentário. Uma coisa que já referiste e que é muito discutido por nós, tanto em aulas como fora de aulas, é que nos últimos anos se sente um pouco de descrença naquilo que são as ciências sociais, ou seja, é aquela questão de vais mesmo para letras, é mesmo isso que queres fazer à tua vida, vais para o desemprego. E acaba por se perder também um pouco o respeito pelo património e pela história. O Museu de Fora, o próprio título de interativo, refere que o museu é diferente dos outros, ou seja, não é aquele típico museu clássico em que uma pessoa chega, entra numa sala, tem peças nas paredes e no chão com uma placa simples a dizer o que é, de onde é que veio, sim. Muitas vezes para aquele que nós que somos formados em História, porque temos interesse em História, para nós é um museu excelente. No entanto, para aquele que quer ganhar algum interesse em História, pode gostar da primeira placa, gostar da segunda, a partir do momento em que vai vendo mais e mais e mais e mais, a algum ponto acaba por se fartar. E há a questão da comunicação do orador quando faz a visita, e há a questão também da comunicação do museu enquanto uma estrutura. Exatamente. Em vez de ter uma grande coleção de peças, e muitas delas até parecidas, o que tem é uma espécie de estrutura que mostra como é que era a vida, desde o nascimento até à morte, no período pré-histórico, acompanhado por algumas peças, com algumas atividades interativas, quadros interativos. Acreditas que para trazer um pouco de confiança e de algum interesse em história e património se deve repensar a forma como os museus devem ser construídos? Isso tenho a certeza absoluta. Mas já lá está, tem interatividade que não torna aborrecido, porque as pessoas não se limitam a ler textos, não é? E a olhar para peças. A interatividade faz muita diferença. E depois, as pessoas só verem peças também não aprendem nada com aquilo. Aquelas listas enormes, aquelas séries de peças, às vezes com a mesma função, para elas aquilo não faz diferença. Se tu explicares, olha, esta pode ser até um bocadinho maior, esta é mais pequena, e disseres ali, por exemplo, esta serve para uma peça de caça mais pequena, outra maior, esta fazia assim na peça de caça por ter o serrilhado, então ficava lá preto, aí já faz toda a diferença. Porque já estás a explicar que há ali diferenças. Lá está. Agora, se aquilo for tudo mais do mesmo, e se tu não houver alguma dinâmica ali na visita e mesmo na maneira como as coisas são expostas, é aborrecido, claro. É sempre aborrecido, por isso os museus têm que mudar. E eu acho que mesmo os museus com aquele tipo de museu mais clássico também eles já estão a mudar. O MUNA também já anda a repensar como é que anda. O Museu Nacional da Arqueologia já repensa como fazer as exposições, tanto que as exposições novas já têm muita interatividade.
E estou a começar a perceber que se tiverem mais interatividade faz toda a diferença, claro. Tem mais público. E se calhar as crianças também gostam mais, como se calhar nos outros não gostavam tanto, limitavam-se a olhar para as vitrines, não liam os textos, e ali as crianças no nosso, por exemplo, mexem em tudo e mais alguma coisa, e já faz muita diferença, obviamente, e tem que se mudar isso. E eu acho que isso aí teve muito bem com a junção da Leonor com os arquitetos e com o presidente, que repensaram que tinham que fazer algo diferente, obviamente. Não podia ser mais um museu num concelho, porque senão lá está, voltava tudo ao mesmo. Era como eu estava a falar, por exemplo, do Alter do Chão, o museu tem muitas peças arqueológicas, aquilo é mesmo muito giro, os mosaicos que eles lá têm da Medusa, aquilo é incrível. E ver aquilo, ninguém sabe o que aquilo existe. Mas já a Mértola também, lá está, tu tens muitas opções de visita e também já consegues fazer com que as pessoas fiquem, que o Cláudio Torres é o que tem, é isso que o vale, as pessoas ficam um dia inteiro, ou se calhar vários dias só para ver os museus e para fazer as atividades todas que têm disponíveis, ou então se tens pouca oferta, tens que fazer isto de maneira diferente para as pessoas ficarem. Sem dúvida. Sempre a Mértola também há um museu que é assim mais pequeno, mas é muito giro, porque é o Museu da Tecelagem. Sim. Uma senhora que tem as fiadeiras, aquela coisa toda, e as pessoas, agora não, porque pronto, mas há 2 anos ou mais, as pessoas podiam mexer nas peças e fazer. Exatamente. Plantas, E eu acho que isso também. Mas percebi como é que funcionava. Aí é uma coisa que eu me estava a esquecer, que nós agora não temos por causa do Covid, né, disto tudo, é a arqueologia experimental. A arqueologia experimental faz toda a diferença no museu. Eles saberem como é que se faziam as coisas, aprenderem ali a fazer, faz toda a diferença. E isso, os museus que estão a puxar por aí, acho que é uma mais-valia, sem dúvida. E o Museu Nacional da Arqueologia, por acaso, tem feito muitas coisas com o Pedro Cura e com a Sara Cura. E é incrível, tem muitos workshops, as pessoas gostam daquilo. Porque lá está, não é estático. Não é limitar a ver peças, que não percebes muito bem o que é. Isso também, eles lá por acaso, o Mértola é um projeto espetacular. É. E eles têm um projeto de arqueologia sensorial, que ao pé da Alcáçova fizeram uma casa, por exemplo, com as medidas todas, que supostamente teria a casa e não sei o quê. Sim. Vês a altimetria, vês a funcionalidade, aquilo é espetacular mesmo. Porque uma coisa é ver estruturas e não se sabe. É verdade, e não tens bem noção. Entrar numa casa, ver as talhas, ver é muito interessante, por acaso. E isso devia ser feito em mais sítios. Exato, porque ali tu vês, desde o início do nosso trabalho até aquilo que depois a gente já está a imaginar. Tu vês o pessoal a escavar aquelas peças, e eu adorei agora a entrevista que eles fizeram, agora aquela interação que eles tinham feito lá no Património PT, por acaso gostei mesmo daquilo. Mas como também estive lá a trabalhar, faz-me toda a diferença, tenho noção das coisas que ele estava a falar e de como é que são, né? E lá está, tu e aqui também, a gente também tem muito isso, a Leonor vai para cá escavar e nós temos sempre o dia aberto. Tu podes aproveitar para ver os arqueólogos ali a descobrir, e às vezes até descobrir porque nós deixamos as pessoas escavarem connosco. Descobris ali uma peça, vês ali aquela peça, e depois vês no museu o que é que aquilo representava. Tu ficas todo maluco, não é? E isso faz muita diferença. E depois puxa os miúdos, então a gente adora ver os miúdos entusiasmados porque estão a descobrir aquilo e agora descobri isto, que é isto, olha bem, não é tão giro. E é isso que puxa as pessoas, claro, esta dinâmica. Antes de terminar, queria te perguntar se querias falar um pouco sobre o tema da tua tese, sobre as escavações na pré-história, porque assim acho que era uma boa maneira de concluir e fazer um apanhado desta última parte que tivemos a falar sobre a multidisciplinaridade, a importância da conjugação das diferentes ciências, que é o teu tema. Pois é, mas isto eu vou deixar de dizer, vai ficar aqui para toda a gente. Já tive muitos problemas com a minha tese, isto já durou muitos anos.
Mas gosto particularmente desse tema porque ainda não se percebe muito bem. A gente entende um bocado por causa dos perdigões. Os perdigões vieram a dar muita informação sobre cremações, mas só recentemente é que começámos a perceber que as antas também têm muito. E então é bastante importante nós fazermos datações das cremações todas das antas. E é tão raro encontrarmos ainda as antas com enterramentos, quanto mais sabendo que fizeram cremações. A minha principal dúvida, e acho que vai ser uma dúvida para sempre, tenho tido esta discussão com a minha orientadora, é se alguma vez vamos chegar a saber se eles faziam dentro, se faziam fora, se faziam piras, como já faziam depois mais tarde, porque ainda não conseguimos perceber muito bem, porque lá está a maior parte das antas já foram violadas, e então já está tudo misturado, ficamos sem entender. Mas estou a tentar, com a tese, tentar perceber o que é que se anda a passar nas antas do Alto Alentejo, sobretudo. Que eu apanhei numa anta, que é a anta da Serrinha Monforte, que tem imensas cremações, e estou a tentar perceber o que é que aconteceu ali, não é? Mas está um bocado difícil já. Afinal de contas, estamos a falar de pré-história. Esquecemos que as únicas fontes que nós temos são os materiais. Exatamente. E acaba por ser tudo um mistério, porque não há outra maneira de confirmar. Mas acho que também é daí que tanta gente tem um fascínio por esse período cronológico, porque Exatamente. É um mistério e levanta sempre imensas questões sobre as coisas mais básicas da nossa maneira de viver como seres humanos, sobrevivência, o que a torna bastante interessante. E realmente a morte é daquelas coisas inerentes à existência humana. E dá, exatamente. E E lá está, explica muito do que foi a vida deles, não é? Aqui nós fazemos a distinção no museu entre a vida e a morte, mas a verdade é que a morte explica a vida, portanto, e os objetos que estão na morte são objetos que eles usaram em vida ou que deveriam ter usado, são iguais, portanto, está tudo ligado, não é? Tal como... as próprias maneiras como se fazem os enterramentos e tudo mais acabam por ser um reflexo das crenças e da maneira como os seres humanos veem a sua realidade. Sim, apesar de não estar, ainda não temos bem a certeza, não é? Falamos muito da posição fetal na pré-história, mas sem ter bem a certeza se era a posição fetal ou se eles estavam sentados, porque eu já há muito essa dúvida, e se eles tombaram porque eles deviam estar todos ligados. Isso estamos a tentar, e cada vez conseguimos mais respostas, lá está, através de outras disciplinas, fazer estas pontes, que é muito importante, sim. Mas se calhar tens uma resposta e surgem mais 2 ou 3 dúvidas. Ai, sim, claro, é sempre... Então é uma boa tarefa. Por isso é que lá está. Está a tese já aos anos, está a tese. Não, mas é giro e este entusiasmo pela arqueologia tem sido sempre isso, é sempre estas eternas dúvidas que, tanto que lá está, eu só me especializei em pré-história. Eu escavei outros que eu fiz muitas escavações de emergência. A minha vida toda, até vir para o museu, foi escavações de emergência, ou de vez em quando fazia trabalhos com a Leonor, aí já num contexto mais académico, né? Porque acabava por ela aparecer mortes, ela que nunca tinha mortes, sempre acabava por aparecer. E lá está, eu tenho noção mais ou menos de outros períodos, mas a verdade é que eu desde pequena pré-história é que gostava bastante, e daí eu percebo a pré-história. Ou percebo minimamente, porque depois comparado com os arqueólogos não percebo nada. Mas pronto, tento dar aquelas asas, não é? Então damos assim por terminada mais um episódio do podcast Partindo do Passado. O próximo sairá daqui a 2 semanas. E obrigada, Daniela, novamente por teres aceito o convite e acho que foi bastante enriquecedor. Falámos de diversos temas e também exploraste a tua experiência como aluna, que é aquilo que nós somos, a maior parte dos ouvintes deste podcast. E foi muito bom para nós percebermos a realidade do que é o percurso, porque a maior parte das vezes criamos algumas ilusões
e nem sempre as teses são fáceis, nem sempre as coisas correm como a gente quer, e mesmo quando vamos para o mundo profissional, a questão dos proprietários, as pessoas não aderirem àquilo que nós queremos e que idealizávamos que haveria aderência, porque nem sempre... Mas eu aí, o conselho que vos dou é que vocês abram os horizontes. Se vocês abrirem os horizontes e virem outras disciplinas, às vezes conseguem ter mais respostas e se calhar até conseguem ter trabalho na vossa área, mas ali um bocadinho mais ao lado, estão a entender? E às vezes faz toda a diferença. Se abrirem os horizontes, por vezes ajuda. Sim, lá está. Porque, por exemplo, eu nunca na vida, no início pelo menos não pensava que ia ser guia, né? Que ia chegar a ser guia. A verdade é que gosto e até tinha bastante medo de falar em público. Agora tem que aceitar tudo. Ou pelo menos ter noção de outras coisas que podem fazer. Porque se forem muito específicos, às vezes torna-se complicado. Apesar da gente gostar muito só de uma coisa, às vezes temos que ver que aquela coisa dá para mais qualquer coisa. Acho que está, olha. Pronto, olha, obrigada. Muito chatos. Não. Estavam aí um bocado na dúvida o que é que haviam de fazer, mas pronto, até... Então, 0 a 10, com chato é aturar o Presidente da Câmara. É? 0 a 10, com chato é aturar o Presidente da Câmara. Quando chato é... Não, porque eu não